O programa de hoje é especial. Nossa equipe de curiosos investigou os limites do ser humano. Vamos avaliar se o nosso corpo pode virar uma arma mortal. Filmes de lutas fazem sucesso há anos. Mas será que na vida real alguém conseguiria aplicar golpes tão eficazes? É mesmo possível que o corpo humano seja capaz de desferir golpes mortais? Para desvendarmos os mistérios que cercam o corpo humano, nossa reportagem foi atrás de algumas explicações para essas perguntas. O homem sempre usou ferramentas para se defender. Diferente dos demais animais, que podem ser mortais usando apenas o corpo. Seria fácil descrevermos aqui inúmeras técnicas que os animais usam para enfrentar seus adversários. Muitos conseguem ser mortais usando os dentes, os tentáculos, chifres e patas, por exemplo. Mas e o homem? Ele também tem uma estrutura capaz de matar seus adversários somente com o próprio corpo? Para conhecermos o poder do nosso corpo, nada melhor do que entender como, afinal, um homem de apenas 1,70 m conseguia subjugar adversários extremamente fortes. Bruce cresceu em Hong Kong, na China. Lá, aprendeu diversas técnicas de lutas e filosofias de vida. Com 18 anos, ele se mudou para os Estados Unidos, onde abriu sua própria academia e passou a ensinar uma técnica desenvolvida por ele mesmo, chamada Jeet Kune Do. Mas o que está por trás dessa técnica? O que Li aprendeu na misteriosa China dos anos 50 que fez dele um mito no Ocidente? Nossa equipe buscou alguém que pudesse nos desvendar esse mistério e entrou em contato com uma das mais mortais artes marciais que o homem já criou, o Wing Chun. Vamos dizer sempre que o Wing Chun é uma arte de defesa pessoal. Porque uma técnica assim, ela não visa eu bater em você, eu te machucar. Mas visa eu me defender. Você vai se machucar porque você quer me bater. Foi em meio à turbulenta situação política e social que sacudiu a China na metade do século XX que Bruce Lee iniciou seus estudos nas artes marciais. Mas foi com o seu mestre, Ip Man, que ele aprendeu o Wing Chun, a arte marcial que seria a base para o seu sucesso nos Estados Unidos. Há quem diga que essa misteriosa luta era ensinada dentro dos mosteiros espalhados pela China e teria ficado oculta nas abadias por séculos. A arte só foi conhecida por meio de uma moça chamada Yin Wing Chun, de quem a luta herdaria o nome. Considerado o último patriarca do Wing Chun, Ip Man e sua arte foram os responsáveis por tornar Bruce Lee um dos homens mais perigosos do mundo. Mestre Florentino já foi policial militar e hoje ensina Wing Chun em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo.
A primeira dica que Florentino nos dá é sobre o princípio de projetar o corpo para que o agressor se machuque. Isso se explica em virtude da arte ter nascido com uma mulher que buscava compensar a sua fragilidade muscular ao enfrentar homens mais fortes. Uma caneta, ela aparentemente é frágil, né? Se eu pego ela aqui e eu forço assim, eu quebro ela com muito pouca força. Mas se eu utilizar essa caneta de forma a perfurar, né? Nesse sentido, ela se torna, na verdade, uma arma que vai atravessar minha mão. Se eu posicionar meu braço num ângulo um pouco diferente, junto com o meu corpo, e oferecer para meu adversário essa região do meu braço, que vai funcionar exatamente como a caneta que eu estava exemplificando, né? Receber de frente, então, o que vai receber o golpe, na verdade, não vai ser essa parte frágil, mas sim a parte forte. E essa parte forte vai funcionar exatamente contundente como a caneta. E aqui se tornou uma arma. Por quê? Quanto mais forte a pessoa me atacar, mais ela vai se machucar. O Wing Chun ensina que para fazer o agressor se machucar é necessário uma base forte, ou seja, uma postura de pernas, troncos e braços, de tal forma que os golpes vindos em nossa direção não sejam tão eficazes. Essa era uma técnica muito utilizada por Bruce Lee. Muitas vezes ele conseguia escapar de golpes perigosos e contra-atacar com eficácia. Suas defesas eram baseadas na projeção do seu corpo contra a agressão dos adversários. Na prática, parece bem lógico, mas cientificamente, o que acontece com o agressor? Esses movimentos têm algum fundamento teórico? Tomando o exemplo da caneta usada pelo mestre Florentino, o professor Fábio nos explica o que acontece nessa situação. Força é a variação da quantidade de movimento no tempo. Isso é a força. Então o que acontece? Se eu variar a quantidade de movimento muito rápido, eu tenho uma força muito acentuada. O que acontece? Quando ele coloca o cotovelo para bater, atrás do cotovelo você tem o braço, né? Então o que acontece? Ele não permite um torque, né? Você não roda, o seu braço não faz giro, quer dizer, você não cria quantidade de movimento. Então ele bate numa parte parada, é como se você estivesse batendo numa parede. Um exemplo muito prático desse mesmo princípio é observado quando se usa um rifle. Apoiar a arma na região entre o peito e o ombro faz com que o coice da arma não gere movimento. Quando levamos a velocidade a zero, a força cai a zero e o impacto sentido é menor. Nós temos partes do nosso corpo que nós podemos utilizar e eu vou apresentar que, apesar de ser sensível, também pode ser altamente letal. Como numa garota, aparentemente uma mulher sensível e delicada se tornou também um ser humano extremamente poderoso. Sabemos então que os golpes mais eficazes são rápidos e conseguem associar o peso do corpo na agressão. Apesar de o homem ter inventado muitas ferramentas, como rifles e bombas, ele também tem estrutura para matar. Socos, chutes e mordidas podem ser letais. Tudo vai depender da forma com que se aplica o golpe e, claro, de quem recebe a agressão. Por isso, os golpes letais que Bruce Lee tanto usou nos cinemas são perfeitamente possíveis de acontecer na vida real. Afinal, Lee sabia como usar o seu corpo ao extremo a fim de causar o maior dano.